Olá, bem-vindos ao programa Ponto e Contraponto, com a temática de hoje de oncogenômica, oncogenética, oncologia de precisão. Eu sou André Murat e tenho aqui como meu co-chair, né, o Dr. José Cláudio Casale. Hoje nós temos uma honra, uma satisfação muito grande receber aqui no nosso programa a Fabiana Bertoni. Ela é pesquisadora do Hospital Sírio-Libanês aqui de São Paulo. Ela tem uma experiência muito grande, faz um trabalho muito especial, principalmente na parte de biópsia líquida, que é o que nós vamos tratar hoje. Mais especificamente, as dúvidas que todos nós temos de, primeiro, quais são as indicações dessa metodologia, dessa ferramenta, e também, ou principalmente, quais os genes, exatamente na prática atual, quais seriam as principais indicações, e nesses painéis, normalmente, quais os genes que nós devemos optar ou devemos pesquisar. Então, primeiramente, obrigado, né, Fabiana, por você estar aqui com a gente. Eu já gostaria de começar, talvez o interessante primeiro é você definir exatamente o que seria biópsia líquida e como é que é feita na rotina, e as indicações. Primeiro, obrigada, Onconews, e o convite. Quando a gente fala de biópsia líquida, a gente fala na detecção, seja de células tumorais circulantes, ou de DNA ou RNA tumoral circulante, em diferentes fluidos corpóreos. Então, o mais comum e o que já vem sendo utilizado mais na clínica é a detecção no sangue, mas nós temos também em líquor, em urina, em saliva. Então, tem outros fluidos corpóreos em que a gente também pode trabalhar com a detecção dessas moléculas. O que já vem sendo estudado, e como eu falei, já vem sendo utilizado na clínica, é a detecção, então, em sangue, especialmente de DNA tumoral circulante. E a gente já tem diversos estudos mostrando que é possível, através da detecção de DNA tumoral circulante, você rastrear a presença, por exemplo, de doença residual mínima após um tratamento ou após um procedimento cirúrgico, né, num paciente. Você consegue acompanhar a resposta ao tratamento, você consegue detectar resistência ao tratamento através da detecção de DNA tumoral na circulação. Então, a biópsia líquida ela vem com uma nova metodologia para contornar algumas limitações associadas à biópsia tecidual, especialmente com relação ao fato da biópsia tecidual ser uma metodologia invasiva, né? Pode ocorrer algumas complicações dependendo da localização do tumor, né? Quando você pensa na coleta desse material, e também quando a gente pensa na questão da heterogeneidade tumoral, né? Então, você analisar uma pequena região de um tumor, você não vai avaliar toda a heterogeneidade tumoral presente naquela amostra, né? A gente sabe que o tumor consiste de uma população heterogênea de células, uma população dinâmica de células, então fica muito difícil você definir um tratamento ao longo do tempo com base na análise de uma pequena região de um tumor inicial, né? Uhum. E quando a gente pensa, por exemplo, num paciente com múltiplos focos metastáticos, esses diferentes focos metastáticos vão estar liberando na circulação DNA tumoral circulante, e aí quando você pensa numa biópsia líquida, você vai conseguir avaliar melhor a heterogeneidade tumoral presente naquele paciente, contornando então essa limitação associada à biópsia tecidual. A gente pode então estabelecer o seguinte, para o presente momento, a principal indicação é a genotipagem daquele tumor com finalidade terapêutica, a gente pode dizer assim? Eu acredito que o que vem sendo utilizado agora, a biópsia líquida, é num momento mais de acompanhar esses pacientes para ver resposta a tratamento, resistência a tratamento, especialmente eu acho que o cenário ideal e o que vem sendo mais utilizado é pacientes com câncer de pulmão, então, que são tratados então, com inibidores de tirosina quinase, né, especificamente para EGFR. Então, você acompanhar esses pacientes, avaliar a resposta ao tratamento e resistência ao tratamento nesse caso, eu acho que é o cenário ideal que vem sendo já utilizado muito na clínica. Mas eu acho que para o futuro a tendência é que os objetivos, as aplicações clínicas da biópsia líquida acabem aumentando ainda mais. Fabi, primeiro, assim, é um prazer ter você aqui. Prazer também nós que somos contemporâneos, né, de doutorado ainda. Sim. Lá da época do Ludwig, né? E isso
a gente fala baixinho, mas já tem 20 anos, né? Mais ou pouquinho. menos, né? E que a gente vem, e você vem nessa jornada de pesquisa no Brasil durante 20 anos na área de câncer. E durante esse período, várias tecnologias apareceram e sumiram, né? A gente falou muito de microarray, hoje a gente não usa microarray na prática. A gente falou muito de siRNA, né? Os interferentes, né? Na prática também não aconteceu. E a gente agora está falando de biópsia líquida. Você acha que biópsia líquida veio para ficar? É importante que as pessoas saibam o que é biópsia líquida? Eu acho que a grande questão que vem se falando muito é o fato dela substituir ou não uma biópsia tecidual. E eu acho que essa é uma grande questão, justamente porque o que vem sendo feito é comparar os resultados que nós temos de análise de uma biópsia tecidual e de uma biópsia líquida do mesmo paciente, né? Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é que ela veio para complementar. Ela não veio para substituir, pelo menos atualmente, a biópsia tecidual e nenhuma outra metodologia. Ela vem mais para complementar e ajudar cada vez mais o clínico no acompanhamento e no tratamento dos pacientes. Então, hoje a gente ainda não começaria com uma biópsia líquida. A gente começaria com uma análise genética do tumor, né, procurando no tumor, no tecido mesmo, as alterações somáticas. E uma vez detectadas essas alterações, você acompanha na biópsia líquida? Como eu acho funciona? que a biópsia tecidual, ela tem um papel de definir o perfil histopatológico, né, do tumor, tudo que é muito importante. Isso você não vai ter com uma biópsia líquida, né? Quando você pensa... Existem alguns casos em que o médico, já sabendo o diagnóstico inicial do paciente para acompanhar aquele paciente e definir melhor o tratamento, ele até pode utilizar uma biópsia líquida, mas ela sozinha, ela não vai ser, não vem sendo utilizada na rotina clínica. Em termos práticos, a gente pode dizer, por exemplo, como o Zé falou, suponhamos que eu tenho um paciente com câncer pulmonar metastático e eu vou tentar recuperar o tumor primário, a parafina, e por devido a vários fatores, principalmente por vários exames que foram feitos, eu não consigo mais uma quantidade de DNA suficiente. Essa amostra se esgota muitas vezes, né? São materiais muito pequenos, às vezes, uma punção só, né? Então, suponhamos que eu resolvo, então, ao invés de partir para uma biópsia de uma metástase, eu resolvo fazer biópsia líquida. Eu acho que dá para falar que, se ela vier positiva, o nosso problema está resolvido. Se ela vier negativa, eu tenho que partir para a biópsia. E a outra situação é aquele paciente, por exemplo, que está tomando inibidor de EGFR, já está em tratamento, ele tem uma mutação, uma deleção do exon 19 do EGFR. Está respondendo muito bem, aí ele começa a progredir. Essa é uma situação, eu acho, bastante confortável para se indicar de cara com a biópsia líquida. Sem precisar de tecido novamente, você não precisaria da metástase, né? Caso dê negativa, aí você tem que ir para uma biópsia tecidual. Porque as metodologias não são 100% concordantes, né? Então, você tem a biópsia líquida como uma metodologia importante nesse momento, né? Por ser um método não invasivo, principalmente para câncer de pulmão, a gente sabe das complicações, né? Do procedimento em si. Mas se der negativo, não descarte a possibilidade de fazer uma biópsia tecidual, porque ela pode vir positiva. Ela funciona como um marcador molecular, né? A gente tem esses marcadores bioquímicos que nem sempre estão aumentados nos tumores, mas a gente pode usar esses marcadores moleculares. Eles são quantitativos, né? Você consegue mensurar em porcentagem a quantidade de células de DNA tumoral circulante. Fala um pouquinho mais para a gente da parte técnica. Como é que esse DNA circulante ele é produzido? Ele surge do processo de necrose, apoptose, né, de morte celular. Então, esse DNA ele é liberado na circulação. E a partir daí, então, é que a gente consegue fazer a detecção desse DNA no sangue. Acho que uma das grandes dificuldades da biópsia líquida é que a gente vai ter no sangue DNA de células normais e de células tumorais, né? E normalmente o DNA de células tumorais, ele está numa quantidade muito menor do que de células normais. Então você tem uma dificuldade da sensibilidade das metodologias atuais disponíveis, apesar de ser uma sensibilidade alta, de você conseguir detectar essas moléculas no sangue, né? E o que vai diferenciar o DNA tumoral do DNA normal? São alterações genéticas específicas do tumor. São as alterações genéticas, isso, tá. Isso. Então, por exemplo, quando nós utilizamos PCR digital, nós utilizamos sondas, né, sequências, fragmentos de DNA que são complementares a regiões específicas do DNA que tem aquela alteração genética que a gente está procurando. Então, acho que esse ponto é muito importante. Você que lida com isso muito bem no dia a dia, eu recebo muitas vezes telefonemas, WhatsApp de colegas com muita dificuldade de saber qual é o painel correto naquele momento.
Então, nós sabemos que existem painéis tanto em PCR ou PCR tempo real, PCR digital, que tem uma sensibilidade melhor, né? Tem um índice de detecção de 0,001. E temos painéis em NGS. Normalmente, o que a gente tem como base é que para poucos genes, por exemplo, eu quero estudar o GFR, por exemplo. Tá? O PCR está muito bem dimensionado. Agora, existem situações em que a gente quer explorar mais genes, por exemplo, genes de fusão, como, por exemplo, o ROS, como, por exemplo, o ALK, etc. Embora você tenha painéis hoje já validados para também genes de fusão em PCR, o grande problema de se fazer esses genes no PCR é que você tem que extrair RNA, e essa metodologia de extração, né, Zé, ela não é muito confortável ainda para boa parte dos laboratórios. Então acaba se partindo para o NGS. Só que existem painéis muito grandes, com 70 genes, 60 genes, etc. Ou então até painéis de exoma completo. Como é que você orientaria os colegas? Quando é que você pede um ou quando é que você pede o outro? Você diz comparando o PCR NGS com o NGS. Eu acho que quando a gente pensa em PCR, a gente pensa em procurar alterações genéticas já específicas e que a gente sabe que estão associadas ao tratamento, por exemplo, de uma droga específica. Então, você sabe qual é a alteração que você vai procurar. Nesse caso, eu acho que eu indicaria uma PCR digital, né? Uma metodologia que nós chamamos de direcionada. Até porque hoje nós temos os primers para todas as mutações, inclusive as raras, né? Sim, com certeza. E as mutações de resistência. Isso muito bem feito com o PCR. Que é um exame muito mais barato, não precisa de técnicas de bioinformática, a leitura e altamente rápida. sensível. E altamente sensível, exatamente. Agora, quando nós queremos avaliar um número grande de alterações genéticas ou procurar por alterações em regiões genômicas grandes, aí você tem que partir para um sequenciamento de um painel de genes ou mesmo de um exoma, para você conseguir avaliar tudo aquilo com o tanto de material disponível que você tem também, né? Que essa é uma limitação, né? A gente sabe que a concentração de DNA tumoral circulante, ela varia muito de paciente para paciente, dependendo do estadio da doença, dependendo do tipo tumoral. Então, essa é uma questão que precisa ser contornada e aí você tem que pensar muito bem na metodologia que vai ser utilizada e se você tem DNA disponível para isso, né? Perfeito. Fala um pouquinho da sua experiência. Então, hoje a gente tem visto, por exemplo, na prática, cada vez, né, Zé, mais a gente antecipar, por exemplo, o osimertinib, que é uma droga anti-EGFR, mas que tem uma atuação muito importante, uma mutação secundária que é T790M. Então as pessoas, existem estudos, né, mostrando que em comparação com os inibidores de primeira geração teriam um ganho, né, em termos de sobrevida, etc. Então tem sido cada vez mais antecipado. O problema é que existem mutações secundárias, inclusive ao osimertinib, a C797S, vocês têm uma grande experiência com isso. Eu queria que você falasse um pouquinho e como é que você lê, como é que você faz a leitura dessas mutações, aquela questão de ser em cis, ser em trans, e que um médico, um oncologista vai fazer com esse exame na mão? Quais são as alternativas terapêuticas? O que eu posso falar mais da pesquisa, eu acredito que esse ensaio não esteja disponível ainda na clínica, não sei dizer, especialmente para a mutação em EGFR, a C797S, então associada à resistência ao tratamento com osimertinib. O que nós fazemos é que nós acompanhamos os pacientes em tratamento com elotinib e gefitinib. Quando é detectada a mutação T790M em EGFR, esse paciente normalmente ele entra em tratamento com osimertinib, na maioria dos casos, quando é possível. E aí, como já tem essa mutação muito bem descrita, já associada à resistência ao osimertinib, a gente acompanha esses pacientes com essa mutação. E vocês fazem PCR digital? Por PCR digital. Gotas. O que foi mostrado em alguns estudos e artigos já publicados é que a posição dessa mutação com relação a T790M é muito importante e pode permitir uma opção terapêutica, porque o paciente que progride a osimertinib, você não tem mais uma opção terapêutica de um novo inibidor que seja, então, que vai contornar essa limitação associada à presença dessa mutação. Explica, então, o que é estar em cis e estar em trans. Então, quando você tem as duas mutações no mesmo alelo, a mutação de T790M e C797S em EGFR no mesmo alelo, você então vai desenvolver resistência ao tratamento com osimertinib e você já não tem mais nenhuma opção terapêutica porque eles estão no mesmo alelo, que é o que a gente chama de cis. Quando está em trans, ou seja, a mutação T790M está em um alelo e a C797S está no outro alelo. Então aí te dá a opção terapêutica de voltar para o inibidor de para o inibidor de tirosina quinase, para a EGFR, uma geração anterior, né, que não seria mais osimertinib. E aí o paciente volta a responder ao tratamento. Então, é muito importante você saber se as mutações estão no mesmo alelo ou não, porque te dá essa opção terapêutica
que você não teria no caso deles estarem em cis, né? Estarem no mesmo... Hoje as alelo. metodologias, elas permitem definir se elas estão em cis ou em trans, ou a gente teria que fazer... Você consegue detectar, a gente faz isso no laboratório, mas na área de pesquisa eu acredito que isso ainda não vem sendo oferecido. No PCR digital? No PCR digital. Porque eles estão no mesmo, muito próximos, eles estão né? muito próximos e eles estão no mesmo amplicon. Isso, que a gente faz é que a gente consegue construir uma sonda que detecte as duas mutações ao mesmo tempo. Que bacana. Então aí a gente tem uma sonda para uma mutação, uma sonda para outra e uma sonda que detecta as duas. Então com isso a gente consegue definir se aquelas mutações estão em cis ou em trans. Muito interessante. Porque os estudos mostram que se for na posição trans, se você mantiver o osimertinib, mas acrescentar um inibidor de primeira geração, por exemplo, um gefitinib, esses pacientes podem responder. Agora, eu gostaria que você comentasse, uma outra vantagem de se fazer painéis grandes, por exemplo, em NGS, em biópsia líquida, é a situação de você conseguir detectar, de você conseguir contar a estabilidade do microsatélite, detectar a estabilidade dos microsatélites. A gente tem pelo menos 2 ou 3 já plataformas prontas e já nos oferecendo isso. Queria que você discutisse um pouquinho sobre isso, quer dizer, você detectar a instabilidade do microsatélite, a gente sabe que hoje isso é um biomarcador para a indicação de imunoterapia, inclusive já está aprovado no FDA, deve ser aprovado futuramente no Brasil. Como é que você enxerga isso através da biópsia líquida? Eu acho que essa é uma área ainda que está bem no início, né? A gente tem muito mais dado de instabilidade de microsatélite quando a gente pensa no sequenciamento de painéis gênicos para biópsia tecidual, né? Que é o que já vem sendo oferecido já há alguns anos por empresas grandes e que vem sendo muito utilizado. Para a biópsia líquida, eu acho que está começando agora. Eu acho que é uma informação muito importante, então que vem juntamente com a informação do Tumor Mutational Burden, que também provavelmente já vai começar a ser oferecido também, e essas duas informações juntas para a biópsia líquida, eu acho que vem para acrescentar muito mais e ajudar os clínicos para uma indicação de imunoterapia. Perfeito. Fabi, só falando um pouco sobre as outras metodologias em comparação ao DNA circulante, quais seriam as vantagens de fazer esse DNA circulante livre, né, tumoral, em comparação a exossomo ou análise de pesquisa de CTCs, que são as células tumorais circulantes? Eu acho que o que a gente utiliza mais é a detecção de DNA tumoral circulante. Existem algumas plataformas para detecção de células tumorais circulantes, né? Existe, se não me engano, um teste até para câncer de mama, mas isso não tem ainda, tem uma validade clínica, mas ainda não tem uma utilidade clínica que eles consigam associar a detecção de células tumorais circulantes com um benefício terapêutico para o paciente, né? Então, isso eu acho que ainda precisa ser melhor estudado e melhor desenvolvido para a gente conseguir chegar, mas já existem testes que vêm sendo utilizados. A sensibilidade também parece que é bem maior no DNA tumoral circulante. É porque a gente tem consegue... mais, que foi sendo mais estudado nos últimos anos, né? Eu acho que o foco maior foi para isso, então é o que a gente tem mais dados e com uma maior sensibilidade, resultados, né, melhores também. E a gente conseguiria ver na urina também, né? Consegue. Bacana. Já tem estudo até para detecção de DNA tumoral circulante em pacientes com câncer de pulmão, em urina com uma alta sensibilidade também. E as perspectivas futuras são de utilizar também essa metodologia para outros tumores. Mama, vocês têm experiência? Com certeza. Conhece R1, a gente sabe que pacientes podem perder, podem ganhar R2, isso acontece em 14% dos casos. Então, futuramente, melanoma, câncer de cólon, câncer de mama também vão ter as suas indicações da biópsia líquida. Acho que é isso, né, Zé? Perfeito, muito obrigado. A gente gostaria de agradecer, excelente discussão, excelente conversa, né? Eu acho que todos tiveram a oportunidade de aprender muito com você. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.